Um outro advogado já se assumiu como candidato a bastonário da Ordem, está connosco nesta tarde informativa. Jorge Neto, boa tarde. Olhando para o calendário destas eleições, só acontecem no próximo ano, porquê avançar já? É para reunir uma equipa completa para avançar para este desafio? Boa tarde, Sandra. De facto, anunciei ontem, na Ordem dos Advogados em Lisboa, que serei candidato a bastonário nas eleições de 2013. É um projeto que avancei já há algum tempo. Desde outubro do ano passado que comecei a contactar advogados por todo o país, fiz 30 ou 40 reuniões ao longo de todo o país, falei com diversos bastonários, falei também com personalidades relevantes do mundo da justiça, nomeadamente na área académica, e entendi que tinha condições e ideias concretas para apresentar um projeto novo de modernidade cosmopolita para a Ordem dos Advogados, e daí a razão da apresentação da minha candidatura ontem na Ordem dos Advogados em Lisboa. Não é cedo demais. A Ordem dos Advogados vive um momento difícil, um momento crítico, temos problemas seríssimos para resolver no seio da profissão, desde logo a necessidade de pacificar os advogados, mas também a necessidade de combater um drama da advocacia, que é o excesso de advogados versus população. Temos 3 vezes mais advogados que a média europeia, temos 30 mil advogados e, de acordo com os cânones europeus, devíamos ter apenas 10 mil. É um problema que tem que ser, de facto, dirimido e resolvido a prazo. Temos que resolver também o problema do apoio judiciário, onde há gravíssimos problemas, designadamente criados também pela Ministra da Justiça, que esconjurou e que lançou um labéu e um estigma negativo relativamente à agilidade dos advogados no que concerne ao apoio judiciário. Temos um problema também sério do ponto de vista da justiça, onde a Ordem dos Advogados está arredada de uma reforma crucial, que é a reforma estrutural da justiça em Portugal. E, por último, temos um problema importante, que é o problema da formação e do estágio, onde é necessário, de uma vez por todas, dar um sinal de modernidade e de pragmatismo à formação dos advogados, de forma a criar uma verdadeira escola de advocacia. E, portanto, eu entendo que é este momento crítico da Ordem dos Advogados, a um ano de distância das eleições, que é necessário, de facto, apresentar a candidatura, dar a cara e, em contacto com os advogados, em debate com outros candidatos, que serão naturalmente bem-vindos a este debate, apresentar propostas e colocá-las ao escrutínio e ao crivo dos advogados portugueses, por forma que, efetivamente, o próximo bastonário possa, de facto, fazer a diferença. É esse o meu projeto, é fazer a diferença relativamente ao passado. E, por falar no passado e também no presente, de que forma é que descreve a atuação e o papel do atual bastonário, tendo em conta este momento crítico de que fala? Eu, relativamente ao atual bastonário, gostava de dizer que tenho uma relação simpática e até mesmo cordial com o Dr. António Marinho Pinto, é uma pessoa que eu estimo pessoalmente. Creio que teve um papel importante, não o vou diabolizar. Eu penso que nesta refrega eleitoral vai haver muito boa gente e muitos candidatos vão tentar diabolizar António Marinho Pinto. Não o vou fazer, até por respeito e consideração pela sua personalidade e pelo seu papel enquanto bastonário. Acho que teve um papel meritório, do ponto de vista da visibilidade que deu à Ordem dos Advogados, isso não é de sumenos, e o mérito é de António Marinho Pinto. Acho que tem um papel importante do ponto de vista da cidadania, porque esse também é um papel da Ordem dos Advogados, na defesa dos cidadãos, dos direitos, liberdades e garantias, insurgindo-se contra a violação da presunção da inocência, do direito à inocência, e insurgindo-se contra a violação do segredo da justiça. Marinho Pinto esteve sempre presente e de forma oportuna e correta em muitas situações ao longo dos últimos anos, e, portanto, isso é mérito dele. E também, por que não dizê-lo, cortou um pouco a ligação com aquela nomenclatura dinástica que, habituada aos lugares da Ordem, seja nos Conselhos Distritais, seja no Conselho Geral, mantinham de uma forma impávida e serena o status quo da degradação da justiça e da proletarização da advocacia. Creio que Marinho Pinto tem o mérito de ter cortado as amarras desse status quo e de ter chamado a atenção para o problema concreto do apoio judiciário, dos advogados mais vulneráveis, dos advogados com mais dificuldades, daqueles que de facto necessitam da solidariedade e do apoio da Ordem dos Advogados. E nessa medida Marinho Pinto tem de facto o seu papel. Agora, o que eu discordo, e aí é que eu quero fazer diferente, é do tom, do discurso e até da eficácia da atuação de Marinho Pinto. Penso que foi excessivo no seu discurso, muitas vezes foi até um pouco truculento em demasia na sua relação com outras instituições. Discordo absolutamente da sua relação com a magistratura, que ele sempre diabolizou e que eu obviamente quero ter numa relação cordial, de respeito recíproco, mas uma relação de cooperação, porque penso que é fundamental fazer a reforma de justiça em colaboração com todos os operadores judiciários, nomeadamente com a magistratura, e a relação com o poder político. Eu penso que também não é de bom tom estar constantemente a anatomizar o poder político, como aconteceu com o Marinho Pinto. Acho que o poder político também é fundamental nesta matéria da reforma da justiça, e a Ordem dos Advogados vai ter um papel cooperante e colaborante com o poder político. Portanto, se for eleito bastonário, como espero, com
solicitando o apoio dos meus colegas, terei seguramente uma atuação diferente e terei seguramente objetivos concretos que vou procurar tornar eficazes de acordo com uma atuação mais consentânea com aquilo que é a realidade e a modernidade da advocacia. Jorge Neto, este é um momento muito particular para o país. Muitos cidadãos e cada vez mais cidadãos estão com falta de dinheiro. O próprio Estado não tem dinheiro e a Justiça precisa de dinheiro. Como é que se pode ajudar a proteger os cidadãos numa altura como esta para o país? Olha, desde logo eu tenho que dizer que relativamente à atuação da Ministra da Justiça, ela deixa muito a desejar nesse capítulo. Eu penso que a Sra. Ministra da Justiça, que é uma pessoa que eu respeito, uma pessoa bem intencionada, não tem tido uma ideia clara e uma estratégia coerente relativamente à reforma da Justiça. Desde logo no tocante ao mapa judiciário, e isso tem muito a ver com os cidadãos, porque já houve 3 ou 4 projetos de reforma do mapa judiciário, mas esqueceu sempre a vertente humana, a vertente da coesão social, a vertente da coesão territorial, e há cidadãos no interior que necessitam do Tribunal para resolverem e dirimirem os seus problemas, e esta reforma do mapa judiciário pode pôr em causa a dimensão de soberania da própria Justiça nos confins do interior do país. Há problemas também do ponto de vista das custas judiciais, que esta Ministra da Justiça agravou, tornando mais difícil o acesso ao direito, sobretudo aos cidadãos mais vulneráveis. E há, obviamente, o problema do apoio judiciário. Nós somos um país da União Europeia que tem, porventura, o menor orçamento em matéria de apoio judiciário. E esse é fundamental não só para os advogados mais jovens, mas também para os cidadãos, que têm que ter condições de acesso à justiça, e com o agravamento das custas judiciais, seguramente que vão tornar a justiça, vai ficar mais longe e mais distante dos cidadãos. E, portanto, em tempos de crise como aquele que nós vivemos, é fundamental ter um outro olhar para a justiça, um olhar com mais sensibilidade social e com mais humanidade, coisa que, efetivamente, não tem acontecido com a atual Ministra da Justiça. Para que esta nossa conversa fique muito equilibrada em relação à conversa com o outro candidato, eu pedi-lhe em 30 segundos que sintetizasse qual é a principal bandeira desta sua candidatura, Jorge Neto. São 5 bandeiras. É unir e dignificar a advocacia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, combater a massificação da advocacia e a proletarização que temos assistido nos últimos anos, com a cumplicidade, é bom dizê-lo, daqueles que têm estado à frente dos órgãos da ordem. Em terceiro lugar, reforçar o apoio judiciário, não só com o objetivo de ajudar os advogados mais jovens, mas também tornar mais fácil o acesso ao direito para os cidadãos indefesos. Em quarto lugar, reformar a justiça, e uma reforma que resolva as duas principais entropias da justiça, que é a justiça para ricos e para pobres e a justiça lenta, tardia e ineficaz. E em quinto lugar, reformar o estágio, tornando o estágio uma verdadeira escola da advocacia, com um toque de modernidade e cosmopolitismo, dando-lhe o pragmatismo que ele necessita para que forme advogados com capacidade para serem uma elite ao serviço da justiça em Portugal. Jorge Neto, muito obrigada. Muito obrigado, eu é que agradeço.